Renato Lucas, que ele fala assim, cara convidado, a que ponto a imprensa é tendenciosa com a produção de fatos e notícias, a ponto de influenciar quem a lê? Cara, é que eu vou sempre bater na tecla que nós, da imprensa, não estamos produzindo o fato para ser tendenciosos, entende? A gente está mostrando uma realidade e uma verdade. Até porque eu acho que indo além nisso, a tendência ela é muito inerente à opinião. Exato. E o papel de vocês não é dar opinião, salvo editorial, é dar o fato. Exato, Se você gosta dele, dá o problema teu. eu não posso opinar, falar assim... Por exemplo, eu tô aqui fazendo uma passagem. E agora é moda esse tipo de boné que o Gustavo tá usando. Mas eu não gosto. Uhum, Entende? Tipo, eu não posso fazer isso. uhum. Porque, enquanto jornalista, eu não posso dar a minha opinião diante do fato. O que eu posso falar assim, Gustavo, por que você tá usando agora esse tipo de boné? Aí você vai explicar. Ah, por isso, por isso, por isso. Porque talvez eu vi o Cristiano Ronaldo, eu me inspiro nele, entendeu? Sim. Sei lá, entende? Então, assim, eu sempre vou bater na tecla e eu acho importantíssimo todos nós da classe da comunicação, a gente bater principalmente o jornalista, sobre essa questão de ser tendencioso. Nós não devemos ser tendenciosos em nada, nós devemos mostrar e noticiar o fato, entende? Dando a oportunidade dos dois lados se comunicarem, dos dois lados falarem. Sim. Porque aí a tua opinião ela vai ser mediada diante daquilo que você tem de vocabulário, diante daquilo que você já buscou de informação diante do assunto. O repertório mesmo, né? O seu repertório de vida, né? De vida. Porque hoje as pessoas se baseiam literalmente em coisas rasas. É o que a gente estava conversando acho que antes. Né? A gente chegou a falar sobre isso um pouco. Elas se baseiam assim, ai, minha avó falou, ai, minha tia falou, meu primo me mandou. Instituto de Pesquisa, XPTO, que ninguém conhece. Não, gente, igual, eu não posso dar um dado numa reportagem se eu não sei de onde eu retirei esse dado, né? Qual instituto? A gente busca o jornalista busca a fonte confiável. Porque o jornalista não fala nada, ele se baseia. Ah, o Léo Dias falou que... Não. É que as fontes do Gustavo são um pouco questionáveis. Ele é choquei. Como é que chama aquele outro repórter que você adora, gente? Choquei. Não, o Bate, ele saiu da cena. Ele O Bate não tá mais trabalhando, entendi. O Bate? Já deu muita notícia falsa já. Ai, gente. Enfim. Agora, vamos, eu acho que jogar um pouco de luz nisso, que esse era um dos pontos que eu queria que a gente dissecasse bem. A diferença da construção do fato, da opinião. E até além disso, eu acho que até essa pergunta eu senti um viés um pouco nela. A gente vem vivendo um período em que a grande imprensa passou por um processo de descredibilidade, eu diria. Total. Né? As pessoas quiseram começar a falar, imprensa comprada, não sei o que, não sei o que. Eu acho isso um tanto quanto questionável, porque todo mundo, quando tá querendo saber alguma coisa, recorre à grande imprensa. Né? E nunca é o textão de Zap, é na TV, é no jornal conhecido que as pessoas se informam e se atualizam de fato e confiam. Mas o pior do que isso é que o jornalismo e o jornalista vem sofrendo muito ataque. Independente do lado político que a gente teve um último governo que não foi uma ou duas vezes que ameaçou emissoras, falou que emissora X não presta, não sei o quê. E mesmo, independente disso, a Unesco fez um levantamento em 2019 sobre o ranking do jornalismo mundial e elencou o Brasil como o 6º país do mundo onde os jornalistas mais sofrem ataques, ameaças, esse tipo de coisa. Com esse contexto todo, Sei onde você como chega. que é ser jornalista? Olha, ser jornalista é uma missão, cara, no Brasil. Porque a gente tem um piso salarial baixíssimo, né? Essa ideia de que temos uma vida boa porque talvez trabalhamos na televisão, ela é um grande equívoco. É uma missão, eu me sinto chamado mesmo para isso. Eu acho que Deus tinha um propósito para mim dentro do que eu faço. Eu sempre pontuo isso e creio muito nisso, acredito muito nisso. E ser jornalista no Brasil, neste atual momento, é ter risco à integridade física. A gente vai falar sobre isso já. Ter risco à sua própria integridade física, ter pessoas a todo momento duvidando se você está falando verdade ou não. Parece que você tem que falar, meu Deus, eu estudei para isso. É como você pegar o médico e falar assim, será que você está me cortando ou dando o ponto certo? É até nisso que eu acho muito engraçado, porque eu não consigo imaginar um paciente que nem você citou, na maca, o médico... Bom, se bem que a gente passou por isso também, né? O médico receitava um remédio que não podia tomar. Existem situações, né? Mas de pessoas despreparadas. Exato. E aí, mas como comunicação, em tese, é só abrir a boca e falar,
ou escrever qualquer coisa e mandar, eu acho que todo mundo se julga no papel de fazer. E todo mundo se julga como se fosse o repórter, o detentor da verdade. E a gente percebe que não é bem assim. Hoje, a importância de se checar uma notícia, ela é muito válida, porque ela tá valendo a vida da pessoa. E tem exatamente isso, a consequência daquilo que você propaga, né? Aquilo que a gente fala, você pode destruir a vida de alguém, você pode fazer alguém, sei lá... a gente estuda isso, né? Grandes pessoas, o jornalismo, o poder do jornalismo, de exaltar ou destruir uma vida, né? Deixar uma marca eterna na pessoa, tipo assim, por exemplo, todo mundo, sei lá, vamos supor, se você é identificado como um serial killer, a tua imagem vaza pra todo lugar. Até se explicar que você não é. Talvez você morreu. Teve, acho que até um caso que é citado. Em Guarujá. Teve no Guarujá, mas teve o caso de uma escola em São Paulo. O caso Escola Base, é o clássico. Né? O caso Escola Base, que falaram que os donos da escola, eles eram talvez pedófilos, Exato. Né? Que eles abusavam as crianças. Isso sem fonte. Especulação ou não? Com a fonte da polícia. Entendeu? Pra você Mas ter era uma algo que noção. estava em andamento ainda. Estava em andamento. E aí se diz muito que o delegado responsável daquilo, ele talvez teve um equívoco na apuração, passou coisa errada para a imprensa comprou aquilo tudo, entende? Mas assim, depois de um tempo de investigação, eles foram descobrir que essas crianças que talvez apareceram com lesões na região do ânus, era porque a criança tinha problemas intestinais que não foi provocado do sentido assim de penetração, e que uma das crianças que falou o que acontecia com ela é porque ela via o pai tendo relações com a amante e, entendeu? Criou. Mas isso a escola já tinha sido depredada pela população. Se eu não me engano, teve até alguns ataques. Eu tive uma palestra com o filho desse casal aqui na faculdade em Rio Preto. Então ele contou o terror que ele viveu. E ele contou, tipo, os pais dele, os pais desse moço, esqueci o nome dele, cara. Não tô lembrando. É o Ricardo alguma coisa. Os pais foram presos. Foram presos por pedofilia, né? Por abuso infantil e tudo mais, abuso sexual ali. E depois foram absolvidos, inocentados. Mas e aí a marca que fica na pessoa? E tem mais. E aí o Estado, né, fez uma indenização. As emissoras precisaram indenizar também, mas foi o que ele falou, lembro, né, na palestra dele. Só eu sei o que foi ver. Meu pai e minha mãe nunca mais foram os mesmos. Não, e a propagação, eu até quero falar um pouco disso com você, mas parece que a propagação da desgraça, ela tem muito mais poder do que a propagação de uma notícia tranquila. Não, ela não vai render clique. Não vira a mesma coisa. Então, assim, ela não tem atrativo. Né? Você mancha a imagem daquela pessoa de eterno, mas a hora de recuperar... Mas você for ver até em notícia engraçada, você vai ver TikTok lá, o cara caindo de moto é mais engraçado do que você ver uma notícia de um cara ajudando um mendigo na rua. Ou não? Mas porque é o que viraliza. É isso que eu falo. entendeu? O consumo de mídia atual, ele exige muito o clickbait que a gente fala, né? Aquela chamada sensacionalista, aquele conteúdo raso. O tempo de retenção, né? Exatamente. E aí, às vezes, alguma coisa com maior relevância, com real impacto na vida prática das pessoas, mas mais acadêmico, não vai repercutir da mesma Eu forma. falo assim, seus amigos, os reels que eles compartilham é mais de coisa engraçada ou mais uma coisa que vai te trazer uma coisa boa? É isso. É sempre Agora, assim. quem compartilha uma notícia assim, nossa, vai mudar um indexador da economia no mês que vem que vai fazer os juros ficar maior. Quem compartilha isso? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimo. E aí, nessa toada, como que é fazer jornalismo sofrendo ameaça, sofrendo descrédito e sabendo que você está concorrendo com portais, perfis que criam conteúdo assim, vou fazer aqui. E falam, né? Sem ter uma fonte oficial. Eu acho que ter a certeza que a gente está ainda no caminho certo. Eu acho que é bem isso. Ainda estamos no caminho certo, a gente não se perdeu, o jornalismo continua o mesmo dos grandes pensadores, dos grandes nomes, né, dos grandes livros, né, dos caras que a gente estuda ali, né, enquanto na academia, na faculdade, né, dos acadêmicos. Então, eu acho que estamos no mesmo caminho em que aquilo que a gente aprendeu ainda é válido. O que a gente vê é a velocidade da informação. Então, a pessoa, esse receptor, ele tem que tomar cuidado de onde ele está buscando. Eu acho que
começar a trazer para a população uma cultura de eu preciso analisar o que chega até mim. E qual que seria a dica, assim, por exemplo? Acabei de receber um textão no Zap aqui da minha tia. Como que, Cara, que eu posso me atentar para saber se é verdade? O Google é muito bom. Você vê talvez se um site... Porque assim, não é pegar o sitezinho que veio lá do Blogspot, sabe? Que o cara criou. É saber identificar o que é um domínio, o que é um grande portal. É esperar talvez mesmo ter uma confirmação de um grande veículo. Porque você vai ter a confirmação de que aquilo ali foi checado, aquilo ali foi pautado, um jornalista pegou o telefone e ligou talvez para o secretário de saúde, é verdade que tem uma nova cepa circulando no estado de São Paulo? Olha, é verdade, a gente teve a primeira confirmação hoje da morte, então aí você vai talvez ver no G1, você vai ver no R7, você vai ver num Terra, numa Folha de São Paulo. Procurar os grandes veículos. Procurar os grandes veículos. E, não, mas minha tia falou, desculpa, tua tia às vezes... Quem que é sua tia pra falar isso, né? Tudo bem, amo as tia. Né? Não, maravilhosa. Amo as tia, maravilhosa. Mas elas como tia, não como jornalista. Tanto de corrente, bom dia com flor e fake news que elas compartilham. Olha, as tia... Chega assim umas tia que entre... bolachinhas e tudo mais, manda umas notícias super furadas, assim, rola umas denúncias sem fundamento. Eu vejo as tias que me acompanham na TV. As minhas tias, elas ficam com o pé atrás, né? Tipo assim, ou elas vêm perguntar. Muitas pessoas da minha família perguntam, Yuri, é verdade? Já é um bom caminho, já tá fazendo uma apuração. Ou procurar uma fonte confiável. Eu falo assim, olha, eu preciso saber, ainda não sei. Aí quando eu sei, eu passo, porque eu acho que é meu papel. Né? Se a pessoa tá vindo até mim, é porque ela confia que eu sou algo confiável. Né? Então, é isso.